fui com febre, eu estava doente, eu estava totalmente mal para poder fazer a prova. A Amanda levou na minha casa isotônico, chocolate, foi lá, falou, Júlia, vai fazer essa prova, você tem que ir bem, você tem que ir bem. E eu, doente, eu fui fazer a prova com 39 graus de febre. E aí eu fiquei nervosa, porque eu estava ansiosa, eu esperei por aquilo 3 anos da minha vida. E aí era o dia final. Então, o fator psicológico precisa ser trabalhado sempre com vocês. Façam a prova com calma, vão com calma. Eu acho que eu tinha conhecimento disso, só que eu sei que na hora é muito difícil de você poder controlar. Então, procurem algumas estratégias para controle de ansiedade, porque na hora possivelmente vocês tenham. Levem docinhos, levem garrafas de água para poder ficar mais de boa, né? E isso pode funcionar. Comigo, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas consegui depois desenvolver bem na prova. Pode passar, professor. Bom, aí eu passei em algumas faculdades, depois de eu ter feito a Unesp e o Enem também. Eu fiz a Unicamp, mas eu não passei na Unicamp. Eu não fiz a USP. Não sei se vocês têm vontade de fazer alguma dessas faculdades, mas eu só fiz o Enem, a Unicamp e a Unesp, quando eu fui para o terceiro colegial. Aí eu coloquei, né, que uns têm beleza, outros têm dinheiro e eu tenho que estudar, porque eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, nem meus pais para poder me bancar, então era bem difícil. Aí eu passei na Faculdade Federal de São Paulo, que o campus era lá em Avaré, que era o IF, em agronegócio. Inclusive, agora eu tô morando com a menina que ia estudar comigo, a Maísa, ela acabou de chegar. Aí eu passei também em pedagogia, com uma bolsa de 50% na USC. E aí, perdão, 100%, então eu não pago nada da faculdade que eu escolhi para mim. Eu passei na Unesp em pedagogia, mas no campus de Marília, porque eu coloquei Marília, mas não deu certo. Depois eu vou contar por que não deu certo. Aí eu passei na Faculdade Federal de Santa Maria, que é a universidade que era sobre educação especial. Agronegócio foi uma coisa que meus pais queriam muito que eu fizesse. Vocês podem ver que eu sempre gostei mais de humanas, então eu prestei educação especial, direito e pedagogia. Mas o agronegócio foi uma faculdade que eu até cheguei a fazer matrícula, porque meus pais queriam. Aí, nos 50 minutos, assim, finais, eu falei, mãe, não é isso, eu quero fazer pedagogia também, é um sonho que eu tinha desde sempre. Aí eu passei em Direito, passei em Pedagogia na PUC e passei em Pedagogia na Anhanguera também. Mas por que eu escolhi a USP? Pode passar, professor. Por causa da minha vida financeira. Porque, assim, por mim, eu queria muito a Unesp de Marília. Só que, ao mesmo tempo, é muito caro. Eu ia ter que sair de casa. Meus pais não iam ter muitas condições para poder me bancar. Eu ainda era menor de idade. Eu não podia procurar um trabalho de carteira assinada meio período, ou então um período mais longo. Não tinha essa possibilidade. Meus pais também não me queriam longe. Eu queria ter colocado no Enem para eu poder fazer a Faculdade Federal de São Carlos, mas eles falaram que não. É um sonho que eu realmente queria, mas às vezes a gente tem que se adequar àquilo que a gente tem. Então, para mim, isso foi, assim, muito difícil. Eu lembro que eu cheguei para Amanda, eu chorei, eu falei, era meu sonho. Mas a gente tem que sempre aqui se, né, adequar àquilo que a vida nos proporciona. E hoje em dia eu sou totalmente grata pelo que a vida me proporcionou. Primeiro porque, para o meu pai, faculdade é coisa para rico, universidade privada é coisa para quem tem poder. A minha mãe, ela também é professora, então ela sempre gostou, né, dessa minha ideia de fazer pedagogia, só que ao mesmo tempo ela sabe que não é uma profissão que é valorizada no mercado de trabalho. E, infelizmente, é aquilo que eu falei para vocês, o professor, a educação no Brasil, ela não é valorizada. Então, se alguém aí da sala tem interesse em fazer pedagogia, eu convido vocês para vir para esse time, porque eu, pelo menos, quero mudar esse contexto que a gente tem hoje em dia. Aí, os dois, eles, tipo assim, falaram para mim, olha, por que você não vai para Bauru, então, que é mais perto, você consegue ir e voltar, e aí, né, dá uma estrutura um pouquinho melhor. E era também pedagogia. A USC, o professor Elan sabe, é uma faculdade muito boa, né, e até mesmo, acho que esse ano vocês não tiveram a oportunidade, né, para poder vir aqui para nossa feira,
Mas tem sempre feira de profissões também. No site vocês conseguem ver o campus, tem vários conteúdos lá. E aí eu fui USP para poder fazer a minha graduação em pedagogia, depois de todo esse processo de briga com os meus pais, para poder fazer uma faculdade, não ter dinheiro para poder fazer, estudar para poder fazer vestibular, sempre perdida no que eu queria fazer, me encontrei. Só que aí, pode passar, professor. Aí, para eu poder fazer aqui em Bauru, eu tinha que pagar a minha van. A van, para poder vir para Bauru na época, era R$ 400. E como tem pedagogia em São Manuel, no IMES, a prefeitura ela não me dava reembolso. Isso é bem importante vocês saberem também. Os cursos que tem em São Manuel, caso você vá fazer fora da cidade, a prefeitura não te reembolsa. Então, eu já tinha conseguido a bolsa da faculdade, mas aí eu tinha que pagar R$ 400 por mês para poder fazer a minha faculdade. Aí eu consegui um estágio na escola Augusto Reis, que foi meu primeiro estágio. Era um estágio remunerado, eu ganhava R$ 600. Falar com o prefeito, viu, gente? Conseguiu reunião Oi? com o prefeito. Lembra que você foi fazer com reunião com o prefeito, com o PC? Sim, eu fiquei muito, muito brava. Porque, tipo, eu tava esperando, né, para poder fazer a faculdade. Eu fui lá e falei assim: olha, Ricardo, não sou só eu. Quem passou na Unesp em pedagogia tava com esse problema também. Eles tiveram que justificar que era uma faculdade pública. Eu marquei a reunião, fui lá e falei com o Ricardo Salaro. Aí ele falou assim: olha, pessoal, só para eu não posso dar o reembolso, né, porque seria para outras pessoas também. Mas ele falou, mas se você quiser um estágio, a gente pode te encaixar. Eu falei, então beleza, eu vou ter um estágio. Aí eu comecei a faculdade, eu lembro que era no dia 12 de fevereiro. Na semana seguinte, eu já estava fazendo estágio. Aí lá eu auxiliava algumas crianças que tinham algumas limitações, como crianças autistas, crianças com transtorno desafiador opositor também, auxiliava um menininho que não ouvia direito, ou então até mesmo que tinham algumas dificuldades de aprendizagem. Aí, depois de um tempinho lá, eu virei professora de informática também. Aí, eles tinham uma plataforma que chamava Khan Academy, que era uma plataforma meio que de jogos, né? Mas que eles podiam aprender pelo jogo. Então, eles adoravam. Aí, eu ia lá na sala, pegava eles, sentava eles em fileira, falava, ó, cada um vai escolher seu computador, vai ser em dupla. Era muito legal. Eu adorava o estágio. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda não estava contente, porque eu queria morar sozinha e eu queria outra coisa, sabe? Eu queria ampliar os meus horizontes. Eu sabia que eu estava no caminho certo, mas que alguma coisa estava ali faltando. Pode passar, professor. Aí, eu lembro que eu entrei em fevereiro, né, no estágio lá no Augusto Reis, e eu faço aniversário no dia 25 de junho. No dia 20 de junho, tinha aberto uma inscrição para estágio na USC. O estágio da USC paga muito bem para quem quer fazer estágio. É só 6 horas por dia que você trabalha. Eu trabalhava da meio-dia 6 e era uma bolsa muito boa. Era R$ 1.200 mais vale transporte. Aí eu tentei fazer esse estágio, mandei o meu currículo, fiz a entrevista e no dia do meu aniversário eu assinei meu contrato com a USC e comecei a fazer estágio aqui. Aí, como eu ia ganhar um pouquinho melhor, eu também já ia trabalhar aqui em Bauru e já estudava aqui, meus pais concordaram com a ideia de eu futuramente mudar. Só que eu não mudei de cara. Eu antes saía de Manuel 8 horas da manhã, chegava aqui em Bauru 11 horas, aí eu entrava no meu estágio no meio-dia, saía do estágio às 6, aí às 6 eu ia comer alguma coisa, 7 horas eu estava na aula, 11 horas eu voltava embora, chegava em casa meia-noite, aí eu ia para o estádio de novo, e era muito corrido, porque eu não tinha tempo, então meus pais viram que eu precisava mudar para cá. Aí eu mudei para Bauru, fiz estágio na UAT. A UAT, para quem não conhece, ela é a Universidade Aberta à Terceira Idade. E para quem também ainda está aprendendo sobre os campos de pedagogia, que depois eu vou falar também um pouquinho para vocês, a pedagogia, ela não trabalha só com crianças, né? E aí na UAT eu conseguia trabalhar com os idosos. Eles faziam várias atividades lá, a gente conversava, era um grupo de 300 idosos.
que iam lá toda semana, tinha várias aulas, e foi uma experiência muito legal para mim, porque eu não conhecia essa parte. Quando eu escolhi fazer pedagogia, eu queria ir para a parte da educação especial, para a parte do autismo, da altas habilidades e superdotação, e o estágio relacionado à terceira idade me proporcionou um outro horizonte, uma outra visão do que era a pedagogia e como que eu poderia me aprofundar mais. Pode passar, professor. Acho que travou, Ana. Ana? Parece que deu uma travada aí, hein? Ela caiu. Será que ela caiu? Foi ela, né? Vamos aguardar aqui. Deixa eu mandar mensagem para ela. Agora voltou. É, Acho que alguém agora liga para voltou. você cai. Ai, a minha internet acabou de dar uma leve bugada, mas eu deixei aqui quietinha, ela já voltou. É uma coisa essa internet, para não falar outras coisas, tá? Mas enfim. Aí eu fiquei na USC fazendo estágio do mês de junho até o mês de fevereiro. Aí tinha surgido para mim uma oportunidade em uma outra escola daqui de Bauru, porque aqui em Bauru foi até por isso que eu escolhi a cidade. Eu vou falar para vocês porque às vezes para quem tem interesse já vai dar uma boa esclarecida. Tem muita faculdade, é uma cidade muito grande também. E para quem quer fazer pedagogia, tem várias escolas que são muito boas também para você poder ter um crescimento pessoal ali dentro. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer estágio na escola Forci, que é uma escola bilíngue daqui de Bauru. Uma escola muito boa, se não for a melhor de Bauru. Aí eu estava na USC, eu morava em frente à USC e eu falei, meu Deus, é uma baita de uma oportunidade, eu preciso ir atrás. E aí eu saí da USC, pedi demissão do meu estágio e fui para o estágio na Forci. E vocês podem ver que a escola é uma graça. Eu trabalhava com o primário 1, que eram crianças de 5 anos até os 11, porque eram salas mistas, né? Eram de várias idades na mesma sala. E eu aprendi muita coisa, como a escola bilíngue, que é um dos temas que está sendo de maior pauta quando a gente fala também sobre educação, porque a escola bilíngue está vindo para poder inovar, ainda mais no Brasil. Se eu não me engano, eu acho que lá na região norte já tem algumas escolas bilíngues que são escolas públicas. Isso é um avanço total, porque a criança, além dela aprender, né, uma multicultura, ela já vai estar aprendendo desde sempre a prática de uma segunda língua. E o inglês é uma língua que é fundamental hoje em dia. As crianças de 5 anos falavam melhor que eu, no que péssima, né? Fui aprendendo. Ela caiu de novo, né? Vamos aguardar. É, a conexão dela tá ruim, mas daqui a pouco ela volta. Nossa. A conexão dela tá caindo. Voltou. Voltou. Eita! Voltou. Vamos lá, então. Pode passar, por favor, professor. Peraí, que tá um pouquinho ruim. O áudio, não sei, tem algum microfone aberto? Ana, se você quiser fechar a sua e só ficar com o áudio, às vezes melhora a conexão. Aí depois das questões você abre.
Caiu de novo. Ô, Amanda, às vezes pede para ela sair e entrar novamente. Tô mandando mensagem para ela. Dá um toquinho. Ana, se você quiser fechar a sua câmera e depois abrir, porque às vezes fica a conexão pode ser. Fica lenta também. Pode. Vamos ver se vai, então melhorar, pode ser. Peraí, então. Melhora. Você consegue passar para mim, professor, o slide? Tá aí, Ana, essa pedagogia. Tá vendo? Agora tudo bem. Isso. Então, gente, eu fiz estágio tanto em escola municipal, fiz estágio em escola particular também, fiz estágio em escola bilíngue, fiz estágio com terceira idade, então eu tive inúmeras visões do que pode ser a pedagogia, no que eu posso trabalhar, o que é legal. Então, nesse meio tempo, né, junto também com a faculdade, eu acho que eu me encontrei de vez. Eu tenho um sonho que é dar aula em faculdade. Por isso que eu coloquei essa imagem para vocês poderem comparar. Porque quando a gente fala, né, em pedagogia, é muito comum você lembrar de uma criança, de uma professora, de uma sala de aula colorida, mas eu gostaria muito de poder ter essa oportunidade de um dia dar aula em faculdade. Aí eu coloquei essa imagem aí para vocês verem. Pode passar, professor. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as áreas que tem, né, no curso, no que vocês podem trabalhar. Tem tanto a sala de aula, que é a pedagogia de educação infantil, anos iniciais, a de ensino fundamental. Tem a pedagogia empresarial também, que é para você poder trabalhar na área de empresas, desenvolver algumas habilidades pedagógicas dentro do ambiente corporativo, que também é muito legal. Tem a administração escolar, né, que é basicamente quando a gente fala da gestão escolar. Tem também a pedagogia hospitalar, que é quando você trabalha nas alas infantis, né, com crianças que estão em alguma fase terminal, ou então até mesmo doentes mesmo. A educação especial, que é uma parte da minha vida que é muito importante, porque eu tenho uma irmãzinha que é autista, então foi o meu principal gatilho para poder ingressar também na pedagogia. Tem a psicopedagogia, que também ela é bem conhecida, e também tem a parte acadêmica, a pesquisa científica, que é o que eu quero fazer, que é trabalhar com pesquisa, que é trabalhar com um artigo, e que é sempre poder levar conhecimento para os outros mesmo. Aí eu escolhi a pedagogia. Atualmente não estou fazendo estágio, eu trabalho em uma empresa aqui de Bauru que dá várias oportunidades para alguns jovens universitários, também para outras pessoas. Eu tenho meu próprio negócio, e em breve eu vou abrir meu MEI também, que é relacionado à pesquisa e à parte acadêmica, essa meu empreendedorismo. Aí eu quero fazer muito mestrado em psicologia do desenvolvimento da aprendizagem aqui na Unesp de Bauru, e atualmente eu faço pesquisa científica dentro das altas habilidades, superdotação e dos recursos digitais que auxiliam essas crianças que têm esse espectro. Então, eu acho que cada dia mais eu estou aprimorando o meu conhecimento, e a minha trajetória vem desde o Walter Carrer, desde o Faraco, mas eu acho que eu consegui mesmo meu foco quando eu fui para o Atílio. Pode passar, por favor? Aí eu vou agora falar um pouquinho para vocês sobre a pedagogia dentro do Unissagrado. Essa aí é a foto com a minha orientadora, que a professora Amanda conhece, é a Kathleen. Ela é braba, uma pessoa da hora demais, ela manja muito dos assuntos. Então, são 4 anos de graduação. O curso no MEC, ele tem nota 4, para quem não sabe, a nota máxima é 5, então é um curso muito bom. Ele tem a bolsa parcial pelo vestibular, que é quando você faz aquela prova da USC e você recebe algumas porcentagens de desconto, né, para não pagar uma mensalidade integral. Tem também a bolsa 100% do ProUni e tem a bolsa 50%, que eu não coloquei aí, que também tem como vocês conseguirem.
É o curso mais antigo da USP, é o curso mais tradicional. A minha sala, inclusive, que eu entrei no ano de 2019, a minha turma é a 2. Eu tenho 5 irmãs, né, católicas que estudam comigo e elas vieram do continente africano. Elas estão em missão aqui no Brasil e elas vieram por conta da própria universidade. Isso é uma coisa super legal. A gente consegue interagir, tem muita troca cultural na USP por ser uma faculdade maior também. E o corpo docente é especializado em educação, então os professores eles são muito conceituados para poder estar ali. Eles te ajudam, as matérias que eles passam assim são perfeitas. Eles trocam conhecimento com os alunos, a gente tem muita proximidade, eles são bem flexíveis. E agora está sendo no período, né, que a gente está tudo EAD, mas ainda a gente está tentando manter, né, o ritmo que era desde o primeiro ano até a metade do segundo ano, que foi quando começou a pandemia, porque eu entrei na faculdade e aproveitei praticamente um ano e começou tudo isso. Então, para mim, foi um momento de choque também. Mas eu tenho certeza que se alguém tiver que fazer alguma escolha, quiser vir para o Unisagrado, vocês não vão se arrepender. Eu passo, sim, muita propaganda da faculdade, porque eu acho que ela é perfeita, ela me acolheu e eu agora também estou acolhendo ela. Pode passar, professor. Bom, em relação aos valores, né? Que eu acho que é o principal motivo de eu estar aqui hoje falando com vocês. Eu não acho que, em relação ao curso, assim, eu sei que vocês têm várias dúvidas, mas eu queria deixar para vocês uma mensagem que vocês não podem nunca duvidar do potencial de vocês. Vocês têm sempre que aproveitar todas as oportunidades que surgem. Eu sei que é muito cansativo, que às vezes a gente está de saco cheio, e que ainda mais com essa modalidade, né, que não está sendo sempre presencial, é mais difícil a gente pegar para poder estudar. Mas, gente, lá na frente vocês colhem inúmeros frutos. É muito recompensador você olhar para trás e você ver, putz, passei por tudo isso, consegui, tô aqui. Eu acho que essa é a maior satisfação que você pode ter na sua vida. É claro que a sua carreira também está em jogo, independente se você não quiser fazer uma faculdade, se você quiser, sei lá, abrir seu próprio negócio, ou então ser mãe, pai de família. Em qualquer atividade que a gente vai fazer na vida, os valores ficam. Então, tudo isso que vocês estão aprendendo, que eu estou aprendendo, é um conhecimento que a gente vai levar, de qualquer maneira, para uma outra jornada. Pode passar. Bom, agora eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém que gostaria de falar alguma coisa. Rafael, vai lá. Rafael, Ana. Eu queria saber como que está sendo esse período de aula online para você. Caótico. Mentira, eu vou ser bem realista com, assim, com vocês, né? Eu comecei a focar muito quando começou o EAD, porque eu sempre gostei de ir para a faculdade. Eu gostava mesmo de ir. Mas eu fiquei muito desanimada, porque para mim foi mais difícil eu ficar em casa. Eu voltei para São Manuel no comecinho da pandemia, mas agora eu criei novos hábitos, eu tenho uma nova rotina, eu tentei aprimorar, sabe, as coisas que eu tinha que fazer para poder controlar meu tempo, para também não ficar sobrecarregada, mas também não ficar naquele comodismo de não mandar atividade. Então, para mim foi bem difícil mesmo. Mas eu agora estou bem mais tranquila, estou conseguindo lidar melhor, estou conseguindo enviar as atividades. Geralmente eu tenho uma matéria por dia. Aí os professores, eles abrem a aula umas 7h15 aqui no Teams, e aí até umas 9, 10 horas eles já acabam. Aí tem algumas aulas, eles passam slide, a gente conversa, tem algumas atividades que eles mandam também no portal para a gente poder fazer, que vale como nota. Aí a gente tem algum prazo um pouquinho maior para poder enviar, geralmente é de uma semana. Então dá sim para poder lidar com a faculdade EAD. Só é um pouquinho mais difícil para a gente poder se concentrar. Mas isso eu acredito que seja também para qualquer lugar que a gente antes fazia. Por exemplo, tanto para a gente que é aluno, quanto para os professores precisarem se reorganizar para poder elaborar as aulas e tudo mais. É uma inovação.
que a Gabi quer falar, que levantou a mão, depois a Márcia, depois eu. Oi, Ana. Oi. Perguntaram para você qual é o maior desafio que você teve ao longo aí, né, desses anos na faculdade. E no slide você apontou várias áreas, né? Aí perguntaram também assim, o que te fez ter certeza que era pedagogia que você queria e não uma outra área? Como é que você chegou, assim, como é que foi esse processo? Bom, primeiro eu não sabia o que eu queria fazer. Quando eu entrei no meu primeiro colegial, eu achava que eu queria fazer história. Mas eu sabia, sempre tive certeza que eu queria ir para humanas. Nunca tive interesse em fazer nenhuma outra coisa. Ou era história, ou era ciências sociais, ou era pedagogia. Aí eu fui estudando, fui vendo, né? Os professores foram me apoiando. Eu lembro que a gente ganhou aquele guia do estudante da Unesp, eu fui vendo. Só que aí, nesse meio tempo, a minha irmã, como eu falei para vocês, ela foi laudada, né, com autismo. E aí eu via como que era importante um professor para ela estar ali especializado, para poder estimular, para dar um reforço positivo, para poder fazer ela ser uma criança bem, no caso, desenvolvida, né? Então, eu acho que foi a partir daí que eu tive essa escolha em fazer pedagogia. No começo, quando eu comecei a ter esse olhar, né, para a pedagogia, eu fiquei em dúvida entre a terapia ocupacional. Mas aí, como eu falei que eu sou péssima em coisas que não são de humanas, eu falei, não, é a pedagogia, e foi aí que eu fiz a minha escolha. Tinha mais alguma outra pergunta? Márcia? Pera, deixa eu só terminar. Tem essa parte do desafio, assim, ó, o que você acha que nesse processo foi, sei lá, um momento ou uma fase desafiadora até o momento, né? Eu acho que o que mais é desafiador para quem está prestando vestibular é saber lidar com tudo que está acontecendo na vida e com o vestibular, porque geralmente quem é vestibulando, pelo menos quem está aqui hoje na sala de aula, que é do terceiro colegial, tem em torno de 17, 18 anos, tem algum relacionamento, tem pais, tem a escola, tem a cobrança, tem a indecisão, tem as frustrações, que eu sei que é um momento de inúmeras decepções da nossa vida. São vários choques de realidade por você estar crescendo e não saber o que você quer, o que você tem que fazer. Então, eu acho que esse foi meu maior desafio. Mas é aquilo que eu falei, eu sempre tive muito apoio, sempre tive muita estrutura da parte da escola, eu sempre fui guiada, sabe? Parece que eu tava tudo pra dar errado. Mas a escola me colocou ali nos trilhos e falou, não, você vai ser engrenada aqui. E não foi uma coisa forçada, foi uma coisa natural. Eu fui aprimorando, realmente, como eu falei, todo hoje mesmo, sabe? Eu fui ampliando meus horizontes, eu fui aprendendo como que a vida é e como que eu posso superar sempre. O que não nos desafia, não nos transforma. Então, eu acho que esse foi meu maior desafio mesmo, foi encarar com todas as minhas outras responsabilidades, mas que no final deu certo. Obrigada. Eu agora? Posso? Bom, querida, muita coisa, mas vou devagar. A gente pensa assim, a faculdade, né? A faculdade, ela amplia a nossa visão de mundo, né? Ela prepara a gente para encarar os desafios da vida, ampliar nossas conquistas. Você acha que, no caso dessa escola, antecipou esse preparo? O Atílio, essa escola dentro do ensino médio integral aí, ampliou essa visão de mundo para você? Foi decisiva aí nessa sua trajetória? Eu sei que fez diferença, mas, como eu estou dizendo, a gente tem aqui, eu como profissional de uma escola regular e de uma escola de ensino médio integral, mudou totalmente essa visão de mundo, de escola, de trabalho que a gente tinha, né? E realmente a gente vê a equipe, ela encara esses desafios aí de uma maneira muito suave, né? Porque você tem que bater no peito e chutar pro gol, você não pode. Você acha que fez diferença? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é bem específica.
A psicopedagogia, a gente sabe que é um ramo aí bem importante, e eu sempre soube, né, a gente tinha conhecimento daquele profissional treinado que faz a verificação, identifica as dificuldades aí do aluno, transtornos, etc. Esse encaminhamento do psicopedagogo, ele primeiro é com ele, faz um encaminhamento para o médico, para realmente ter ali um laudo. Como é que funciona? Então, são duas perguntas distintas. Uma sua pessoal e uma da profissão em si. Tá. Então, tá bom. Vou começar a falar da escola, o que eu acho. Márcia, se você souber o quanto que eu falo do Atílio para qualquer pessoa que eu conheça, que eu comece a falar da minha vida, eu tenho que falar do Atílio, porque faz parte de mim, sabe? Nossa, eu amo a escola, eu acho que eu não seria nada se não fosse pela escola. Não, nossa, sem dúvidas nenhuma, eu acho que eu poderia ter caído em outros caminhos, mas o que eu sou muito grata pelo que o Atílio me proporcionou. A estrutura, o conteúdo, os professores, a afetividade, o relacionamento, essa parede que tem entre professor e aluno, sabe? Nossa, eu acho que assim, foi de suma importância para a minha formação, para o que eu estou aprendendo, para o que eu estou vivendo, os valores que eu aprendi nas aulas de projeto de vida, são valores que eu estou aprendendo na vida real, e que não são uma conversa em roda, são valores assim, que chega com impacto, né, com alguns atritos, porque eles são cobrados da gente. Então, o Atílio, ele me deu um preparo, ele me fortaleceu, ele me amortizou mesmo, né, para poder ter qualquer base acadêmica na vida, sem dúvidas nenhuma. Não desconsiderando, né, também a força de vontade e os meus pais, mas se não fosse a escola, não seria nada. Em relação à psicopedagogia, ela estuda o desenvolvimento, né, das crianças. Normalmente, quem é psicopedagogo, eles não podem, no caso, dar laudos, né, nada assim relacionados à área médica. Porém, existem alguns testes pedagógicos que a gente pode fazer com as crianças, e que a partir daqueles testes você consegue meio que deduzir uma orientação maior. Por exemplo, existem alguns testes que a pedagoga vai fazer com a criança. Vamos supor que lá ela deduza que a criança possa ter algum grau de, vamos supor, autismo. Aí ela vai estar orientando os pais a levarem no neuro para poder verificar o que poderia ser feito. Mas não automaticamente já, né, laudar assim de cara. É sempre como eu vou dizer, é um conjunto de vários profissionais que trabalham juntos. Tanto é que é muito comum a gente ver em alguns consultórios que tem, né, atendimento psicopedagógico, que também trabalham com alguns fisioterapeutas, com alguns outros, né, no caso, médicos, porque é uma equipe mesmo. Perfeito, Ana. Ana, sou eu. Oi. Pois acho que é o Rafa que quer falar com você. Conta assim para eles, se você sabe, né? Qual que seria o valor médio do seu curso se você não tivesse ganhado bolsa aí na USC? E quanto que é mais ou menos o gasto que você tem ou tinha morando aí? Tá. Ó, eu vou ver rapidinho aqui só quanto que tá a mensalidade hoje da USC, porque eu acho que teve uma alteração. Mas quanto que eu tenho de gasto? Quando eu mudei para cá, eu morava num apartamento que era na rua da USC, era só eu atravessar a rua. Ele não era muito grande, era um quarto, basiquinho, pequenininho. Mas ali eu pagava R$700 com o condomínio. Porém, era uma localização muito boa. Era pequenininho, mas eu ainda dividia com uma menina. Então, não saía muito caro. Em relação à alimentação, eu gasto em torno de vamos supor, uns R$300 por mês, mas aí no caso são meus pais que me ajudam, né? Então, mas sai em torno disso daí por mês, para almoçar, comer certinho, não ficar comendo porcaria, né? Aí depois disso eu fui mudar com mais duas meninas, aí a gente dividia o apartamento em 3, sai em torno de uns R$450. Mas quem quiser vir para cá e não tiver muitas condições, existem vários apartamentos aqui perto da USC, perto da Unesp também,
que são básicos e que saem por torno de uns 350 a 400 reais. Fixo, assim, não é muito caro. Agora eu moro com a Maísa, que vocês viram entrar, mas a gente mudou de prédio, porque era muito pequeno aquele lá, mas foi aos poucos. Minha casa não tem nada. E o curso, você conseguiu ver? Ah, o curso, peraí. Fala mais ou menos quanto que era, sem reajuste. Eu lembro que quando estava aqui, né, quando eu entrei, era em torno de uns 500, 400 o curso completo. E aí tem uma diferença na USP se você paga a mensalidade todo dia 8. Até o dia 8, vamos supor, 400 reais. Aí depois do dia 8, começa a fazer, sei lá, 450. Mas é em torno de uns 400, 500 reais. Por ser um curso que, como eu falei, não é tão valorizado, mas que é um investimento muito bom para caso alguém queira, né, estar efetuando o pagamento de alguma faculdade. É um curso muito bom, que vale a pena. E você começou a estagiar já no primeiro ano, né? Na minha segunda semana. E você acha que com o seu estágio, na verdade foi o que você falou, né? Com o seu estágio, você já conseguia morar e se sustentar em Bauru. Foi aquilo que eu falei. Quando eu consegui o estágio em São Manuel, eu ganhava só 600 reais. Meus pais pagavam metade da minha van e eu pagava metade. Aí sobrava para mim 400 reais por mês. Tudo bem que eu morava com os meus pais, que eu não gastava muito, né? Mas, enfim. Aí eu não conseguia me manter aqui. Mas aí, com o meu estágio da USC, eu conseguia já me manter sozinha. Hoje em dia eu trabalho aqui em Bauru. Tem uma empresa que eu não sei se vocês conhecem, mas ela chama Pascoaloto. E ela contrata muita gente daqui de Bauru que é jovem, que está fazendo faculdade. Eu trabalho lá das 8 até as 2. E eu ganho um salário mínimo. E eu ainda faço as minhas coisas da parte. Então, assim, é muito tranquilo. Se eu tiver registrada ainda, né? Registrada com Vale Alimentação, tá? Então, assim, para quem quiser vir para Bauru, já manda currículo porque eles chamam. Abriu 1000 vagas. Tem muita gente que trabalha aqui. Obrigada, Ana. Agora o Rafael quer perguntar para você. Eu queria saber foram as maiores dificuldades assim que você mudou junto com faculdade, trabalho. Olha, quando eu mudei para cá, a maior dificuldade é você achar alguém para você poder morar junto. Porque convivência é uma coisa difícil, sabe? Muito difícil. Eu morava com a Grazi. E a Grazi, na época, ela era minha amiga, sabe? Mas alguns problemas de convivência vão, assim, meio que desgastando a gente. Aí eu aprendi muita coisa morando com outra pessoa também. Eu aprendi também a tentar respeitar mais o espaço, a tentar ver o que os dois entendem do que é melhor para poder fazer, porque é uma relação que vocês têm. Ai, quero comer isso, ai, quero comer aquilo, ai, que casa bagunçada, por que você não limpou? Então, esse é um problema muito grande. E, além disso, como eu estava no meu primeiro ano da faculdade, fazendo estágio, já fazendo faculdade, já morava sozinha, já tinha aqui no mercado. Então, você cria uma rotina adulta com 17 anos. E eu, até então, minha mãe colocava a comida no meu prato, eu ia de van para a escola. Então, foi uma mudança que eu tive que fazer e que hoje em dia eu agradeço muito, porque eu amadureci graças a isso. Foi até por conta disso mesmo que eu quis morar sozinha, porque eu acho que eu precisava crescer um pouquinho. E eu não sou totalmente adulta, hein? Eu sou muito criança, mas eu ainda consigo intermediar. Ô, Ana, parabéns aí pela apresentação, pela trajetória tão intensa. Você já fez um monte de coisas, né? A questão dos estágios, tudo. Tem um aluno aqui no presencial, que está aqui na minha sala, e na verdade ele quer saber se você mora sozinha. Então. Eu não sei se você... Você despertou uns corações aqui, mas acho que você já respondeu. Isso daí é uma pergunta ou foi meio uma cantada, assim? Eu não sei se ele quer fazer uma visita. Não sei se ele quer te fazer uma visita aí, mas você já acabou respondendo, né? Agora você mora com uma moça aí. Eu não moro sozinha.
eu sempre procurei dividir apartamento com alguém, porque eu tenho síndrome do pânico. Então, eu não consigo ficar sozinha por muito tempo. E eu também tenho uma gata para não me deixar sozinha. Então, aqui não entra homens, aqui é só estudos, ninguém bebe, ninguém sai. Só que não, né? Brincadeira, gente. Tem que ter um equilíbrio em tudo. Não podia perder essa piada com o garoto aqui. Mas aqui, ó, uma outra aluna, a Ellen, do segundo A, pergunta quais são as matérias do curso que você mais gosta ou mais gostou e as que você teve mais... Eu estava esperando alguém me fazer essa linda pergunta, porque eu não queria pôr no slide, porque tem muita coisa que a gente aprende, sabe? Mas as que mais, assim, me marcaram, primeiro foi neuroeducação, que eu tive no meu primeiro semestre. Aí, neuroeducação, você vai ter aula sobre cérebro, sobre como que os sistemas cognitivos do cérebro funcionam, por que cada coisa acontece, é muito louco, porque você vai para um laboratório, você vê cérebro, é super legal. Aí, depois disso, eu gostei muito de fazer também psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, que é o que eu quero fazer agora com o meu futuro mestrado, se eu conseguir fazer, né? Eu acho que é uma matéria perfeita, porque a gente vai estudar como que é o desenvolvimento infantil e das pessoas também. Existem vários estágios que a criança percorre para poder ser, no caso, um ser humano formado. E também existem várias estratégias que você pode estar estimulando as crianças. Tem Vallon, tem Piaget, tem Vygotsky, são vários, no caso, filósofos que tinham várias teorias e que você consegue assimilar à prática. Quando eu estava fazendo essa matéria, eu estava fazendo estágio no Augusto Reis. E eu via na prática e via também a teoria. E eu até falava, nossa, isso eu aprendi na aula. Aí, na época, a professora que fazia parte comigo da sala era a Cassiana Salvador. Não sei se a Márcia conhece, mas a Cassiana, ela ficava super feliz, porque aí ela me ajudava, ela me fazia entender melhor como que era. Foram as duas, neuroeducação e essa de psicologia. Bacana, Ana. Eu queria pontuar aqui a importância do estágio, né, para os alunos. Então, assim... estágio. Faz muita diferença, agrega muito, né, Júlia? Agrega a parte prática, profissional, crescimento pessoal, relação humana. Então, eu falo para eles, né? Olha, Aqueles têm a oportunidade... Pode falar. Oi, João, tudo bem? Gente, o estágio, ele me proporcionou tanto tanto na parte teórica, né, quanto na parte prática também. Quem no caso for fazer pedagogia ou qualquer, acho que outra faculdade aí, vai ter a matéria de estágio, e eu agora estou tendo nesse semestre, mas eu vou falar primeiro a minha experiência quanto pessoa e depois a minha experiência quanto aluna. Eu acho que no estágio eu aprendi realmente como que é a pedagogia. Porque quando a gente vai numa sala de aula, vai aprendendo conceitos, é tudo muito lindo, é tudo muito perfeito, a pedagogia é legal, a educação é ótima. E quando a gente vai para uma sala de aula, ver como que funciona, você sabe que existem inúmeras estratégias que precisam ser adequadas para aquele âmbito. Às vezes você acha que você vai ter algum recurso, que você vai ter respeito, que você vai conseguir se impor, e às vezes não é nada daquilo. É um jogo de cintura. É sempre uma adversidade diferente que surge, porque improviso, muitas situações que eu me dei conta no estágio me fizeram ter um olhar bem diferente para a pedagogia, principalmente quando eu fui para a escola do Augusto Reis. Eu acho que ali eu realmente gostei do estágio. Eu adorava as professoras, não sei se é porque eu já tinha um maior vínculo, mas me proporcionou muita coisa. E além disso, conforme você vai fazendo, né, os estágios você vai pegando mais características do seu curso, mais adequações da sua vida enquanto profissional. Você vai aprendendo com outras pessoas que já têm uma trajetória, que já têm uma história. Então, isso é bem legal, porque aí você vai conseguindo pegar um pouquinho de cada um para poder se desenvolver enquanto professor, no caso, que é meu caso, né?
E, Ana, você falou, então, aquele primeiro estágio na USC, que era a remuneração de R$ 1.200, né? Que é uma remuneração bastante. R$ 1.200 eu ganhava na USC, era perfeito aquele estágio. Depois você largou para fazer o estágio na escola, que era remunerado também? Não. Vamos lá. Agora eu vou fazer para vocês uma enquete. Quanto vocês acham que eu, estagiária, ganhava em uma escola bilíngue, que a mensalidade era R$ 6.000? Eu ganhava... 600? Márcia, ganhava R$ 900, menos do que eu ganhava na USP. Assim, foi um dos pontos que mais me fez querer sair de lá, porque a escola era linda, era legal, só que por ser uma escola mais, né, formal, era muito longe da minha casa, era num dos bairros daqui de Bauru mais longe, que é um bairro um pouquinho melhor, sabe? Aí eu tinha que pegar 2 ônibus por dia para ir para lá, 2 para ir, 2 para voltar. Eu chegava sempre atrasada na aula, porque eu saía de lá às 6, eu entrava na aula às 7, e para poder pegar ônibus aqui em Bauru é péssimo, porque tem muita gente, ainda mais nesses horários de final de tarde. Então, eu escolhi sair de lá para poder trabalhar com a carteira assinada, porque eu sabia também que esse semestre eu ia ter meu estágio obrigatório. E quando é estágio obrigatório, não sei se vocês sabem, mas tem remuneração. De qualquer maneira, eu ia ter que sair do estágio. Então, foi mais viável para mim sair, já me estabilizar em uma outra coisa, né, para eu poder trabalhar. Meu horário de trabalho agora é muito bom, é das 8 até as 2 só. Hoje, por exemplo, eu não fui porque eu estou aqui com vocês, mas é muito bom. Eu gostei desse estágio que eu fiz, mas ao mesmo tempo ele não foi tão bom para mim por conta das outras coisas, né, que ele foi meio que interrompendo. E agora eu ainda não fiz o meu estágio obrigatório, porque como a gente ainda está na modalidade EAD, na faculdade eu pedi cancelamento da disciplina e eu vou fazer semestre que vem. Aí no semestre que vem eu vou ter o estágio 1 e o estágio 2 para poder fazer. E eles no caso são estágios obrigatórios. Então eu não posso ter nenhuma remuneração. Vai ser no caso só o estágio mesmo e alguns relatórios que eu vou enviar para os professores. Então, eu acho muito louvável isso daí, Ana, porque você largou um estágio de 1.200 para ir para um que você ganhava 900, mas pensando nessa agregação profissional, de trabalhar numa escola de... Com certeza, professor. E depois que eu coloquei o currículo, né, no meu currículo, que eu já fiz estágio lá na escola, eu fui chamada pelo Ângulo daqui de Bauru, pelo Colégio Chaminade daqui de Bauru. Só que eu não quis no momento, sabe? Até porque eu tô mais nessa fase, que não é uma fase que eu quero fazer, mas de mais pro lado da minha pesquisa. Então, eu prefiro trabalhar até as 2, ficar estudando em casa. Você vê que eu faço vários artigos, que eu estou sempre fazendo vários trabalhos. Então, eu estudo e faço a minha iniciação. Bacana, Ana. A Amanda tá para fazer uma pergunta, mas a Ana Júlia Ramalho Félix tinha levantado a mão. Não sei se ela quer fazer a pergunta ainda. A Bia, Ana Júlia, vem. Eu acho que ela mandou para a Gabi, mas se ela quiser fazer, é legal, né, Gabi? Sim, é legal que ela faça, porque não me chegou nada. Deixa eu só confirmar, mas acho que não tem. Fala, Ana, faça sua pergunta. Tem sim. Espera lá, ó, tem sim. Ó, você Ana, fala com a Ana. Meu nome é Ana Júlia, igual o seu, e eu queria saber... Não, peraí, só vou falar uma coisa para você, Ana. Rapidinho, ó. Oi. Peraí, aqui em casa mora 2 Ana Júlias também. Aí a gente tem esse quadro, ó, chama Anas House. Tudo Ana! Pode falar. Qual é o seu conselho para quem está nesse tempo de escolher faculdade, decidir o que quer fazer da vida, para não desistir, para continuar seguindo nesse caminho? Eu acho que o meu conselho é vocês mesmos, no caso, se desafiarem. Eu acho que o que mais me motivou a, no caso, não desistir, eu ficava vendo vídeo, como eu falei, eu ficava vendo vídeos de festas também, eu ficava vendo, porque eu queria muito vir para Bauru, é uma coisa que eu queria fazer. Mas não façam só isso, gente, de verdade. Busquem
conhecer o que cada curso faz, quais são as áreas, onde que vocês podem, onde que vocês podem trabalhar. Tentem conversar com pessoas que fazem, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Algum interesse. Porque isso é o que não me fez, no caso, me desmotivar em nenhum momento. Eu lembro que eu tive 2 palestras com a Marcela, quando eu estava no meu professor colegial. Toda a palestra dela eu amava, adorava, porque eu queria ser que nem ela. A Marcela, ela se formou em terapia ocupacional aqui na USP, ano atrasado, eu acho. E eu me motivei a partir dela, e eu espero também que vocês se motivem a partir de mim. Não que eu seja o melhor exemplo, mas eu já tive várias vivências aí que vocês me ouvirem vão ser bem agregadoras. Ai, não abre o áudio. Ela veio, acho que, conversar com eles aqui, Ana. A Marcela. Ah, a Marcela. Eu também fui aí em 2019. E aí tem uma pergunta de uma aluna, a Helena, tá com vergonha de perguntar, então ela perguntou assim, em relação a vocês chegarem na faculdade e ter que lidar com os custos, moradia e vida adulta, quais dicas você dá para quem está pensando em ir para outra cidade? Dá para contar com estágios? Tá. Eu acho que primeiro vocês têm que ver, antes mesmo de tipo, fazer a escolha de vocês, para qual faculdade que eu vou, se eu vou morar, se eu vou ir e voltar, vocês colocarem tudo na ponta do lápis e ver o que mais é válido, sabe? Ter um planejamento do que você vai querer fazer, você ter uma meta estabelecida facilita muito. Porque, por exemplo, até eu poder chegar aqui, conseguir me estabilizar, né? No caso, foram várias etapas que eu tive que ir encarando. Então, você, aos poucos, pode ir também colocando isso na ponta do lápis, por exemplo. Tá, entrar na faculdade, ok. O que eu vou ter que fazer depois? Eu vou ter que começar a estudar 3 vezes a mais por semana? Beleza, eu vou morar sozinha, eu vou ter que ir no mercado pelo menos uma vez por semana. Ou então eu já vou deixar tudo comprado para não ter que sair. Ou então, eu vou fazer estágio. Que horas que eu vou para o estágio? Que horas que eu chego? Quanto tempo eu vou ter para poder tomar um banho, para poder comer, para poder ir para a aula? Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que ir se organizando para a gente não ficar sobrecarregado. Porque não é só estudar, não é só trabalhar. Tem momentos também que a gente vai ter que esparecer, né? Ninguém vive só de estudar e poder trabalhar. Eu tenho um calendário, tenho uma agenda, então, e eu também uso o Trello. Tem um aplicativo que chama Trello, e você consegue ter ele como se fosse uma agenda pessoal sua, com várias interações, você consegue pôr vários adesivos. E eu uso ele para poder me organizar, porque se não fosse essas metas estabelecidas, né, esses alcances que eu queria chegar, eu não teria conseguido me organizar, não, e provavelmente eu já estaria perdida. Mas aos poucos você vai entendendo, e não é um de 7 cabeças também não, viu, Helena? É uma coisa muito mais simples. A hora que você já está ali dentro, você já vai meio que sendo encaminhada. O foco tem que permanecer. É a única coisa que tem que ficar mesmo. Ana, você comentou, né, um pouquinho da questão da iniciação científica. Explica para eles, assim, né, em poucas palavras, aí uma ideia simples, o que é a iniciação e como que ela te ajuda. E se você também está atrelado à pesquisa à bolsa ou não. Não, né? Eu vou até falar isso para eles. Olha, a pesquisa científica, ela é proporcionada para, acho que, centros universitários e universidades. Não sei se quem vai fazer faculdade ou instituto tem, porque tem essa variação. Mas existe a pesquisa científica. No meu primeiro ano, a gente ficou sabendo, né, que qualquer pessoa poderia tentar fazer. Aí a gente teve que fazer um pré-projeto, aí o pré-projeto eu tive a orientação da Kathleen, no caso. Eu escolhi meu tema para fazer sobre superdotação, porque eu já tinha feito um banner na jornada da pedagogia, para poder apresentar para os alunos, né, para explicar o que era a superdotação. Aí eu fiz um pré-projeto com a ajuda da Kathleen, que é essa minha professora.
ela me mandou o e-mail. E aí, quando você vai fazer a pesquisa científica, se você não tiver nenhuma renda, você consegue conseguir uma bolsa de R$ 450, se eu não me engano. Mas aí você não pode ter nenhuma renda no caso. Eu já tenho a minha renda. Então, eu não sou bolsista de IC. Eu faço a IC porque eu quero mesmo, porque eu gosto. E é um diferencial para o meu currículo também. Porque tudo que eu vou fazer, eu penso no currículo, gente. É muito importante. Vocês têm que sempre buscar colocar alguma coisa na ponta do lápis, porque hoje em dia um papel define tudo. Então, abracem as oportunidades e é legal. É parte de uma oportunidade para quem não quer fazer estágio, mas quer tirar uma renda também. Então, você consegue estudar e consegue ganhar. E é bem simples, foi super legal a experiência. Eu ainda estou fazendo agora com a minha orientadora algumas pesquisas de campo, mas é bem legal. Ju, tenho 2 perguntas para você. 2 alunos que estão com vergonha. Esses alunos são muito tímidos hoje. Na verdade, eles não falam. A Manu, ela perguntou assim para você, como que foi para você lidar com os seus pais querendo que você faça uma coisa agro e você querendo outra? Ela não contou, mas ela também lidou com a tia também, que é difícil, né? Por mais que a tia não aceitava, a tia não queria que ela fosse, né? Por sofrer na questão pedagógica. E o Rafa perguntou se é difícil conseguir estágio. Se foi difícil. Tá. Eu vou começar pela pergunta, então, da Manu. Para os meus pais, eles sempre viram que eu gostava de humanas. Então, assim, eles só não queriam que eu fizesse sociologia, nem história, nem pedagogia. Mas alguma das coisas eu ia fazer, eles querendo ou não. Para minha mãe, foi mais difícil ela encarar a questão de eu sair de casa do que de eu fazer uma outra faculdade. Porque, por exemplo, se eu tivesse ido para fazer agronegócio, eu conseguia ir e voltar, porque em Manuel tem ônibus. Então, seria super mais tranquilo, sabe, para eles. Só que eu ficaria na minha zona de conforto. Então, acho que travou. Deixa eu comentar uma coisa com vocês enquanto ela volta aí, né? A Amandinha, a Gabi, o Elaine. A gente ouve muito falar sobre essa questão do bolsista, né? É verdade que bolsista não pode pegar DP? É isso mesmo? Não pode pegar DP, eu já ouvi isso aí. Eu acho que pode pegar uma ou duas. Tem um limite. Tinha uma bolsa que chamava Bolsa Trabalho. Mais ou menos igual que ela. Só que descontava na mensalidade. E uma das... Realmente não era pegar DP. Se eu pegasse, perdia a bolsa. Então, eu morria de medo, né? Na verdade, eu ouvi isso. O ProUni também. Se você perder um certo número de você pegar um certo número... Eu acho que tem um limite lá. Se você pegar tanto de DP, você perde o ProUni. Ah, tá. Mas, por exemplo, uma DP pode pegar, mas que uma é que não pode, é isso? Tem um limite. Uma DP, eu acho que a Ana deve saber melhor que a gente. Eu ia perguntar isso, porque às vezes uma DP, né? Você não vai querer pegar DP, mas às vezes que nem aconteceu com a Bianca, pegou, viu? Ela fez toda uma logística lá e conseguiu. E uma coisa também em relação ao bolsista é que tem um controle rígido de gastos de família, aí, porque para você, né? Diz que eles monitoram gastos, que é uma coisa meio louca. Isso aí, como é que, né? Que não é isso, pega tudo que está no nome da família, salário, renda, tudo. É sério isso aí? E aí você consegue bolsa em cima daquilo e depois há um monitoramento da instituição. Como é que funciona isso? É uma coisa de valores, né? Você está falando. Você está falando, né? Porque tem bolsa, não sei, por exemplo, a do ProUni, né, ou do Fies, que você tem um financiamento do Estado, talvez seja diferente de uma bolsa de iniciação científica na faculdade. Você não, né, são documentações diferentes. Então, acho que tem que ver de que bolsa você está falando. A Bolsa ProUni, eu acho que a Bolsa ProUni é uma documentação grandona que você tem que começar. Agora, a Bolsa, por exemplo,
que você ganha iniciação científica, realmente também é outra renda que você tem que usar. São 2 bolsas diferentes. Mas veja bem, mas naquele momento você ganhou a bolsa, você foi lá, ganhou 100% da faculdade e tal, mas depois daquilo, você não tem mais que comprovar nada, você não vai ser rastreado, monitorado, não põe um chip no seu cartão de crédito familiar, pode responder melhor sobre isso, Ana, sobre sua bolsa ProUni. Quantas DPs, a dúvida da Márcia, quantas DPs você pode pegar com essa relação? Quantos DPs? Se você pode pegar DP e quantos DPs você pode para não perder a bolsa. E depois, sobre a documentação... Eu peguei algumas DPs ano passado, quando começou a... Eu peguei algumas DPs ano passado, quando começou o EAD, né? Aí, no caso, como que funciona, pelo menos na USP? Eu não sei se tem uma quantidade. Travou de novo. Eu acho que cada faculdade tem a sua política, né? Eu tinha um aluno que fez a FMR e ele não podia pegar mais que 2. Ah, tá. Porque você é bolsista. É que eu conheço algumas pessoas que falaram, não, pelo amor de Deus, DP não. E realmente é complicado, porque o aluno ele precisa ali fazer todo o planejamento. Você já pensou com bolsa e pegar DP e perder a bolsa? Aí tá, né? Tá, a conexão dela tá... Eu mandei mensagem para ela. Agora, essa bolsa que ela estava falando, por exemplo, de iniciação científica, é um outro tipo de bolsa. O Elan teve essa bolsa, Elan? Teve uma bolsa interna lá da USC, que chamava Bolsa Trabalho. Eu trabalhava em um setor lá para ter o desconto na mensalidade. Eu não podia pegar DP. E uma vez eu peguei, eu até fiz um apelo para... Eu vi que eu ia pegar DP na última prova, era uma prova de exatas, de geometria. Eu fiz até um apelo para a professora atrás, que eu não podia pegar DP pela minha situação, ela não quis nem saber. Eu peguei e falei, vou perder a bolsa. Mas aí me perdoaram uma vez, depois eu não pude realmente pegar mais. Eu acho que dependendo da bolsa, dependendo do tipo de bolsa que você tem... A Gabi pegou alguma bolsa em faculdade? Eu não peguei nenhuma. Eu peguei de iniciação científica também, mas eu não me lembro dessa questão da DP, porque também eu não tive esse problema. Então, mas eu penso assim, numa bolsa de iniciação científica, como ela falou, você tem que apresentar um projeto, você vai passar por um processo seletivo. Sim. Então, né, talvez assim, se dentro do departamento, por exemplo, quando vão olhar, né, a tua vida acadêmica, talvez seja interessante não ter, talvez não ter te coloque numa posição mais confortável, né, pensando em análise de currículo, essas coisas. A questão é não ter DPs, porque querendo não dar uma manchada no seu histórico, né? Agora você vai ter que entregar, você vai ter que fazer pesquisa, entregar coisas, né? E de repente, às vezes você tem um orientador, ele vê que você tem DP, ele pode não confiar. Será que a pessoa vai fazer? Será que ela vai dar conta? Então, um pouco quando eu tinha, depois que ela viu que eu peguei 2 DPs. Eu era uma pessoa que era líder, que eu sou líder de sala daqui da minha turma, estava sempre ativa, participava das jornadas. Começou as aulas remotas, eu não estava dando conta, porque tem outras coisas que eu tenho que fazer também. E aí eu peguei essas 2 DPs, ela já era minha orientadora, então foi uma questão também que eu tive que mostrar para ela, que assim, olha, eu, né, peguei as DPs, ela sabe por quais motivos que eu peguei. Eu fui bem clara, porque foi quando eu estava com o meu ápice da síndrome do pânico. Eu não estava conseguindo dar conta de nada. Então, eu ainda tenho essa justificativa, porque se fosse por mim, eu não teria pego. Evitem pegar DPs, não vão nesse limite, porque lá na frente pesa. Ana, teve uma aluna, a Manu, acho que ela está com vergonha, mas ela faz um elogio aqui, que a professora Rita e a Fernanda falavam muito de você na escola, mostravam vídeos, e o seu engajamento aqui na escola estimulou ela a participar do Simula,
e outras ações. Ó! Nossa, A Bia tá aqui também. A Bia falou que quer fazer pedagogia. A Bia é uma das que mais quer fazer pedagogia, queria muito fazer palestra e disse que se emocionou na sua palestra porque se identificou muito, viu? Ai, gente, nossa, é muito bom poder ouvir isso, porque eu tinha a mesma sensação quando eu estava aí no lugar de vocês, sabe? Chorava nas palestras, ficava emocionada, ficava pensativa sobre o que eu ia fazer. Mas, gente, é muito bom poder ouvir isso, muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Quanto, Rafa, a dificuldade dos estágios, Ana, é muito difícil achar estágio? Ah, verdade, tinha essa outra pergunta. Para pedagogia, é a coisa que você mais vai achar. Pedagogia não falta estágio. Você vai achar com muita facilidade, muita facilidade. Agora, por causa da pandemia, eu não sei como tá, porque eu parei de fazer estágio já vai fazer 3 meses. Mas, meu, é muito fácil você achar. Porque não é tão caro, precisa, né? No caso, as escolas precisam do estagiário e o estagiário precisa da escola. Então, é uma troca. Eu sempre tive muita facilidade de achar, graças a Deus. Eu nunca fiquei, acho que um dia da minha graduação sem fazer nada. Tipo, de boa, sabe? Só estudando. Eu não tive esse privilégio. Queria ter. Você dá esse conselho para eles, então, de sempre enriquecer o seu currículo e buscar e cada vez mais? Para vocês terem uma noção, olha que coisa. Quando eu fui para fazer estágio naquela escola bilíngue, eu fui porque eu sabia que a escola era boa, mas eu não sabia o que ela poderia me proporcionar também. Aí eu fui para lá, começou as atividades presenciais, né? Na época que eu comecei, só que depois de 2 meses começou o EAD. E aí a escola cortou a minha bolsa do estágio para 50% a menos. Eu ganhava R$900, foi para 450. E aí começou tudo online. E aí, para a gente não perder, né, para eles não perderem os nossos conteúdos, a escola deixava as estagiárias fazerem vários cursos para poder validar, né, como se elas estivessem fazendo estágio. Então, eu fiz curso de reforço positivo, didática e planejamento, comunicação não violenta, assertividade na escola. E esses cursos foram todos de graça que eu tive no estágio que eu estava na época. Então, lá no meu currículo, porque são cursos que eu tenho certificado que tem validade. São trilhas que eu fiz. E que hoje em dia, se eu mostro isso aí para alguém, é muito diferente. É um diferencial. Então, você sempre procurar aprimorar o seu currículo é muito importante, porque são diferenciais. São coisas que você pode sempre destacar no mercado de trabalho. Ainda mais quando a gente fala em pedagogia, que é muito amplo. Você tem alguns conhecimentos mais específicos, você consegue muito, talvez. Agora cortou. Ah, voltou. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode encerrar, né? Que já está quase 3 horas, já estão avisando aqui na reunião que falta 5 minutos. Sim. Eu vou falar daí, a Márcia encerra, a Márcia fecha. Gil, você sabe o orgulho que eu tenho de você, que a gente ficou muito mais do que professora e aluna, né? Ela me atormenta, gente, vocês não têm noção, tem que brigar com ela. Ela não me ama. Ela não me ama, Amanda, fala. Quanto ela brigava comigo porque eu não era tutora dela, mas nossa senhora, ela me chamava todo dia, fazia tutoria extra. Ela nunca foi tutora, nunca. Hein? Mas admiração e carinho por você é gigante. A gente é muito orgulhoso por todo esse caminho que você traçou, sem juízo de vez em quando, né? Mas tudo bem. Um beijo, é muito bom ter você aqui, viu? Obrigada, professora. Que saudades. Nossa, eu amo muito você, Amanda. De verdade, todos, também, né? Todos. É recíproco. Bom, Ana, você sabe que a gente aqui, enquanto equipe, essa escola, ela tem esse objetivo de estimular sempre vocês aí na busca, né, desse significado, né? Então, a gente incentiva, eu acho que a equipe já tem isso, né, enraizado, para que vocês possam, após o ensino médio, seguir em frente. Lógico, tendo planejamento, tendo estratégias, e como você aí mostrou, tendo paixão, né? Escolhendo aquilo que gosta, aquilo persistindo, porque, enfim, faz toda a diferença.
Eu acho que essa motivação, né, a gente tenta passar aqui enquanto equipe, trabalhando muito, tentando fazer o melhor. Nem sempre a gente é muito compreendido pelos alunos, mas, enfim, a gente tem essa insistência aí. E nesse período que vocês, né, passam aqui conosco, para que vocês saibam lidar com essas situações, tomar decisões, né, às vezes em situações inesperadas, enfim. Só que a gente espera isso, né? Qual é o nosso objetivo? É isso, é chegar nesse momento, ver aí, né, um resultado positivo, e a gente está vendo essa vontade sua, esse interesse, essa gana, enfim, e falando com entusiasmo, e mesmo diante de várias dificuldades, está aí, e mandando bala, e sendo admirada, e motivo de orgulho para a gente aí, né? Realizando o seu PV. Então, mais e mais sucessos, que essa persistência esteja sempre com você, sua família também, pessoas de bem, que aí, de uma forma ou de outra, sempre te incentivaram. Meus pais te adoram, Márcia. Eles falam, nossa, Márcia, adoro, meus pais. Então, eles são fantásticos, então a gente sabe. Então, deixo aqui minha gratidão, muito feliz, muito emocionada de ver você falando com tanta propriedade, com tanta determinação, enfim. É fantástico. Um beijo. E venha nos ver, tem um certificado que a gente vai estar dando para vocês, que a gente, ou você vem, ou a gente, então, mas que você venha, passe, por favor, crie uma oportunidade, venha tomar um café, almoçar aqui com a gente, que vai... Nossa, sem dúvidas, quando eu for para aí eu preciso